Eu vou recordar, né, que a gente já viu, tá? Vocês vão ver o porquê disso aqui. Olha, eu tenho aqui um vetor A escalar B, certo? O que é isso aqui? É o módulo de A, módulo de B, pelo cosseno do ângulo formado, né, entre A e B. Como eu já falei, isso aqui, ó, independe do sistema de coordenadas. Aqui não tem coordenada cartesiana, esférica, não tem nada, tá? Independe. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer esse B aqui para baixo. Ó, A escalar B sobre B é igual a cosseno θ. Um vetor dividido pelo tamanho dele é unitário. Então aqui, ó, A escalar é B igual a cosseno θ. Como eu interpreto isso? Né? Nós já vimos isso, olha só. Eu tenho aqui meu vetor A, ó, e aqui eu tenho meu vetor B. Aqui eu posso obter, né, o meu vetor no mesmo suporte, né, meu EB aqui. Se eu fizer o produto escalar de A por EB, né, olha que interessante. Aqui eu obtenho, ó, a projeção do vetor A sobre o suporte de EB, sobre o suporte de B. Tá claro? Então, se eu quiser projetar um vetor numa direção, eu pego um vetor dessa direção, acho o unitário dele e faço o produto escalar. É assim que acontece em computação gráfica. Computação gráfica é isso. Quando você quer projetar, né, um polígono, né, na tela, né, você vai achando os unitários e fazendo o produto escalar. Então você projeta, tá certo? É assim que se faz. Tá bem claro isso aqui? Agora observa só. Observa só. O que eu tenho aqui? Também já vimos, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma curva. Aqui eu tenho meu vetor posição R. O dr não é perpendicular a R, não. Ele é tangente à curva. Sempre, né? Meu vetor dr. Tá? Se eu dividir, aqui tá vendo meu suporte aqui, ó. Se eu dividir o meu dr pelo tamanho dele, eu vou ter o unitário R. Certo? Geralmente o tamanho dele, né, eu chamo dr sobre ds. Né? Sendo ds, né, exatamente isso aqui. Tá? Então repara só, olha só. Aqui, né, eu não altero o suporte, né, se eu dividir aqui, ó, meu dr sobre ds. Presta atenção aqui. Aqui eu tenho um gradiente, certo? Esse aqui, ó, é o meu unitário, tá? Então, fazer o produto escalar de Fi escalar dr vai ser a projeção do vetor, né? Aqui, ó. Esse aqui, né, é a projeção desse vetor, esse vetor aqui, certo? Porque aqui o ângulo aqui é meu ângulo θ, né? Então isso aqui vai ser igual, ó, ao tamanho do gradiente, pelo tamanho do R, né, pelo cosseno de θ. Isso aqui é 1, certo? Agora observa só, se θ for igual a 90 graus, cosseno de 90 graus é igual a 0, né? Então, nessa direção, meu nabla φ
é perpendicular a DR. Certo? Tá claro? Agora observa só, quem é nabla φ? Né? Ó, é d-rom de φ, d-rom de xi, mais d-rom de φ, d-rom de yj, mais d-rom de φ, d-rom de zk, né? Escalar dr, né? Dr o que é? dxi mais dyj mais dzk, né? Quando eu fizer o produto escalar, vou ter d-rom de φ, d-rom de x, dx, mais d-rom de φ, d-rom de y, dy, mais d-rom de φ, d-rom de z, dz, né? I com I dá 1, I com J dá 0, certo? Isso aqui é igual a dφ, né? Certo? Por quê? Esquece aquilo lá. Né? O que é diferencial de uma função? Né? É d-rom de φ, d-rom de x, dx, mais d-rom, entendeu? Então isso aqui é igual a dφ. Então eu posso dizer, né, que nabla φ escalar dr igual a 0, isso aqui implica que o φ é uma constante. Nós já vimos isso. Então, ó, se φ for constante, né, dφ é igual a 0, né? Essa parte aqui é exatamente essa parte aqui, ó, né? Aqui é nabla φ escalar dr. Certo? Tá claro isso aí? Nós já vimos isso. Agora observa o seguinte, por que eu estou dizendo isso? Tá? Olha só. Agora que vem coisas interessantíssimas. Olha só. Vamos escrever nossa equação. Rho, d-rom de V, d-rom de T, mais V ponto nabla aplicado em V igual a menos nabla P mais mi nabla 2V. Isso é uma equação vetorial. Pergunta: está na forma adimensional? Não. Excelente. Se não tivesse o Rho aqui e aqui fosse 1 sobre Reynolds, aí estaria. Tá muito bom. Tá? Hipóteses. Por isso que eu gosto de falar assim, ó. Hipóteses simplificadoras. Quando você vê simplificador, parece que você está forçando, né, para ter um resultado, mas não é. A hipótese vai simplificar, porque aqui você tem a equação, certo? Aqui eu só vou escrever assim, mais dfc, tá? Ou então, até vou escrever assim, ó, olha só, vocês vão se lembrar, ó. Rho GK. Certo? Se eu supuser, né, meu eixo dos eixos para cima, aqui vai ser menos Rho GK, né? Certo? Então lembrar que eu resolvi aquele problema de estática, né? Botando o Z, depois botei o Z para baixo, né? O dp sobre dz foi Rho G positivo, né? Tudo bem. Tá? Nós fizemos isso. Tá bem claro isso? Aqui eu não estou abandonando o efeito gravitacional. Cadê o dv aqui? Ele está multiplicado em ambos os membros. Porque Rho dv é dm, né? E aqui é meu A, né? Certo? Vamos ver o seguinte. Primeiro, abandonar o escoamento viscoso, que implica mi nabla 2V igual a 0. Isso aqui é vetor, né? Eu gosto sempre de colocar 0 aqui, certo?
Tá bem claro? Eu estou abandonando. Tá? Então, o experimento que eu for fazer não pode ter efeito viscoso dominante. Outro, regime permanente. Escoamento incompressível. Certo? Agora, como já foi visto, né, eu deduzi, né, então eu tenho isso aqui, tá? Vou apagar, tá? Como eu já deduzi, né, e vocês viram isso, tá? Não pode ter dúvida, né? Porque eu deduzi detalhadamente que esse operador de transporte é idêntico à nabla de V2 sobre 2 menos V vezes rotacional de V. Isso aqui é, né, como nós já vimos, né, rotacional de V. Certo? Inclusive isso aqui, né, já foi demonstrado. Então, ó, V ponto multiplicado em V, eu posso substituir pelo gradiente de V ao quadrado sobre 2 menos V vezes rotacional de V. Agora atenção, ó, V, tamanho, só para mostrar aqui, ó, é o tamanho de V, né? Certo? Que é igual a raiz quadrada de V escalar V, né? O módulo do vetor, né, é raiz quadrada do produto escalar dos dois. Nós já vimos isso, tá? Então, V2 é o I mais VJ mais WK. Na demonstração nós fizemos isso, escalar, né, o I mais VJ mais WK. Isso aqui vai dar, ó, I com I vai dar 1, né? I com J 0. Então isso aqui vai dar o 2 mais V2 mais W2. Certo? Agora eu vou fazer uma outra hipótese. Tá? Escoamento irrotacional. Isto é rotacional de V, né? Rotacional é nabla vetorial V, né? Nós já fizemos também, está deduzido. É igual a 0. Tá? Agora olha só, o que eu vou fazer? Ó, regime permanente. Esse aqui, vou colocar essas duas parcelas, tá? Então só vai ficar essa, tá todo mundo enxergando? Que eu vou apagar aqui e colocar essa, porque ele é irrotacional. Então eu vou fazer assim, ó. Irrotacional. Isso aqui é 0. Certo? Então eu vou fazer assim, ó. Vou apagar aqui, né? Eu já demonstrei a identidade, né? Identidade entre esse e essa soma. Colocar aqui, ó, nabla de V2 sobre 2. Aqui é nabla P. Aqui, ó, eu abandonei o efeito viscoso, por hipótese. Certo? Então eu fiquei nabla de V2 menos nabla P e menos ρGK. Agora, olha só. Quem é? Eu posso fazer um artifício aqui. Olha que interessante. Olha só. Olha para cá, ó. Quem é meu nabla Z? O gradiente da coordenada Z. Não tem problema, ó. D-ROM de Z, D-ROM de X, I, mais D-ROM de Z,
D1 de Y, J, mais D1 de Z, D1 de Z, K, né? Não, não é? As coordenadas são independentes, né? Então isso aqui, ó, é 0, isso aqui é 0. Então meu nabla Z, e aqui é 1, né? É igual a K, né? Certo? Não é? Então, repara, eu só vou ter gradiente aqui, ó. Olha que bacana, gente, ó. Eu vou apagar o K aqui, vou colocar a nabla Z. Certo? Quer ver uma coisa interessante? Geralmente, você tem uma integral, tem uma constante. Você passa a constante para fora da integral, né? Você tem uma derivada. Derivada de AX2, você bota o A para fora, né? E, né? Aqui eu vou fazer o contrário. Olha só, olha só, olha só. Vou fazer o contrário. Olha só, gente, olha, vocês vão ver coisas maravilhosas aí. Práticas, ó. Sendo ρg constante, isso aqui implica que menos ρg nabla Z é igual a menos nabla ρgz, né? Não, não. Eu posso pegar o ρg e colocar para dentro, ele é constante, pô. Não, não. Geralmente você faz o contrário, é constante, você bota para fora. Então, tem alguma coisa aqui, né? Que vocês não alertaram, mas não tem problema. Aqui tem um ρ aqui, né? Certo? É o ρ que multiplica, né? Certo? Aí, olha só, eu vou trazer esses para cá. Tá? Então eu tenho, ó, vou fazer assim, ó, nabla, ó, de ρ V ao quadrado sobre 2, né? Botei o ρ para dentro. Mais P, né? Ó, vou fazer direitinho, não custa nada, tá? Eu não gosto de adiantar, né? Para a pessoa enxergar direitinho. Vou trazer o lado esquerdo, o lado direito para cá. Tá? Então eu tenho ρ, nabla. V2 é um escalar, gente. Tá? Né? É U ao quadrado, mais V ao quadrado, mais W ao quadrado. Isso aqui é gradiente de um escalar, é um vetor. Né? Mas, vou fazer assim direitinho. Nabla P, mais ρ, aqui eu já fiz, né? Mais ρgz. Certo? Tá bem claro? Igual a 0. Eu posso grupar tudo sobre o operador nabla. Olha que interessante, ó. Nabla de ρ V ao quadrado sobre 2 mais P mais ρgz igual a 0. 0 vetor. Isso aqui é vetor. Gradiente do escalar é vetor. O 0 tem que botar a seta. Né? É o que eu falo sempre. Quer ver? Por que eu falo isso? Olha só. É simples. Você tem 3 bananas. Comeu 3 bananas, você não ficou com 0, não. Ficou com 0 bananas. Quer ver? Você tem aqui, ó 3x menos 3x não dá 0. Dá 0x. Você não quer x? Se você põe 0 aqui, você matou aquilo que você queria, pô. Então mantenha o 0x. Tá? Não parece, mas isso faz falta. Tá? Mesma coisa. Eu tenho um vetor, menos ele, não dá 0 escalar, dá 0 vetor. Né? Por isso que eu gosto sempre de colocar a seta aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Claro? Agora eu vou fazer o seguinte. Você não pode, vou chamar essa grandeza aqui de φ. Dá licença? Para não ficar escrevendo, estou com pouca tinta aqui.
Certo? Então eu vou fazer assim, ó. Nabla φ escalar dr igual a 0 escalar dr, né? Eu multipliquei ambos os membros, né, por dr. Quem não está enxergando é só ver aqui, ó. dr. Certo? Aqui sim, ó. Aqui, ó, é meu zero escalar. Certo? Como nabla φ escalar dr é zero, implica que φ é igual a constante. Então, ρv ao quadrado. Olha só, tudo bonito, ó. Ó. Então, o φ, né, ó, ρ v ao quadrado sobre 2 mais p mais ρ gz é igual a uma constante. Certo? Estão lembrados que eu mostrei que o ρ, u ao quadrado sobre 2 tem a mesma dimensional de p? Não é? Fala. Tá? Tá legal aqui? Agora, gente, olha só. Tá? Ó. Abandona o efeito gravitacional. Então eu vou ter ρ v ao quadrado sobre 2 mais p igual a constante. Tá, não é? Tem a mesma dimensão. Então, alguém me dá uma folha aí. Rápido. Folha. Tá vendo? Eu vou te contar. Por isso que a Júlia nem vai fazer prova, vai tirar 10. Viu a folha rápido. Olha só. Qual é a pressão nessa superfície? Atmosférica. É evidente que a folha caiu pelo peso dela. Certo? Então eu vou fazer assim. Tá? Qual é a pressão aqui embaixo? Atmosférica. Então tem um equilíbrio aqui. Se eu provocar uma velocidade aqui, como a soma tem que ser constante, quando eu crescer a velocidade, o que acontece com a pressão aqui em cima? Diminui, né? Não é? Olha só, eu tenho aqui, ó, x mais y igual a 10, né? X igual a 3, y igual a 7. Se eu aumento aqui, né? Aqui diminui, né? Certo? Vamos lá. É o que eu estou fazendo aqui, ó. O 10 é a pressão atmosférica. Certo? Se eu aumentar a velocidade aqui, a pressão aqui em cima cai. Embaixo a pressão é a mesma, o que acontece com a folha? Ela sobe. Né? Que é aqui, ó. Esse é o efeito aerodinâmico da asa. Por isso que o avião, certo, é mais seguro. Certo? Né? Exatamente por isso. Você enxerga, ó, você olha a matemática e você enxerga isso. Pô. Da onde veio? Veio da equação, aquela equação enorme. Você está abandonando o efeito viscoso e o efeito gravitacional. A Fórmula 1 usava o carro asa, que era uma asa invertida, fazia o efeito contrário. Ele se fixava no chão e... Porque se tiver aerodinâmica no carro só, né? A aerodinâmica eu falo. O que vai acontecer? Né? O carro, né, tem uma boa estabilidade, né, e está roubado. Então olha só, presta atenção que eu vou dizer aqui. Olha só. É um detalhe que muita gente ignora.
eu tenho uma parede aqui. Tá? Aqui eu tenho um escoamento de água. Água. Parede fixa. Aqui eu tenho uma velocidade. Quando a água bate na parede, qual é a velocidade dela? Hã? É zero. Não é? Então aqui, ó, eu tenho P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2. Igual a constante. Né? Aqui eu dividi por ρ. Dá licença? Olha lá. É uma constante. Quando a água bate aqui, ó, nesse ponto P, aqui, ó, a velocidade é zero. A pressão é máxima. Quando você, né, um jato d'água bate no teu peito, quem te empurra não é a água. É a força devido à pressão que estagnou o teu fluido. Você pensa que é a água. Certo? Quer dizer, ela passou de uma velocidade para uma velocidade zero. A soma é constante. Por falar nisso, eu fiz um vídeo mostrando as toneladas, estou até vontade de colocar aqui, né? Que é aquele desastre que foi, né? E Brumadinho, né? Ah, Você viu esse vídeo? Baseado nisso aqui. Eu vi o Rodalama, estipulei mais ou menos a velocidade, a ordem de grandeza, né? São toneladas que arrebentam. Entendeu? Eu estou até vontade de colocar um par do curso, entendeu? Mas entendeu? É o ρ V ao quadrado sobre 2. Ou P sobre ρ mais V ao quadrado. Entendeu? Outro detalhe importante. Pouca gente desconhece. Olha só. Aí já é uma aula, né, de aerodinâmica. Certo? Olha só. Quando você tem, tá? Aqui é a seção desse aerofólio. Vou desenhar o mesmo cilindro aqui. Tá? Aqui é D. Até diminuir um pouquinho para ser igualzinho aquele ali. Aqui é D. Mesma coisa. Tá? Diâmetro aqui. Eu tenho um escoamento aqui. E tenho um escoamento aqui. Olha que interessante. Olha o que eu vou escrever, hein? Um objeto é mais aerodinâmico do que um outro, vírgula, quanto maior for o efeito viscoso. Quanto maior for o efeito viscoso, menos resistência ao movimento. Está sacudindo a cabeça, você não sabe por quê. Concorda comigo que você não sabe? Concordo, completamente. É lógico, você não é louco, certo? Estou brincando. Olha o que está escrito. Uma vez, tem mais ou menos do que uns 20 anos, o Cid Moreira falou exatamente ao contrário. Falou, pois é, pô, o corpo tem atrito, né? Quanto mais atrito o corpo tiver, mais facilidade ele tem de andar, de caminhar contra o vento. Olha que interessante. Vou dar um exemplo que você não pode, em forma alguma, pensar o contrário. Olha só. Você está contra o vento. Está com o guarda-chuva na mão.
Se você abre o guarda-chuva, o que é mais fácil você andar? Com guarda-chuva aberto ou guarda-chuva fechado? Fechado. Você sente isso, não sente? Agora eu vou te mostrar por quê. O guarda-chuva aberto, o vento bate e descola. Ele não acompanha o guarda-chuva. Então o efeito do atrito é muito pequeno. Porque ele descola do guarda-chuva. Bota sua mão embaixo da torneira. A água não bate aqui, não escorre na torneira, vem aqui e cai. Ela bate, explode, não é assim? Agora, pega esse guarda-chuva, faz assim. O que vai acontecer? Ó? Eu vou ter atrito aqui, ó, e atrito aqui. Eu não vou ter descolamento. Por isso que você evita o chamado blunt body. Blunt body. Isso é corpo rombudo. Corpo rombudo contra escoamento, você tem descolamento. Descolamento, ele força uma resistência ao movimento. Paraquedas. Já imaginou? Um paraquedas, né? Ser igual um guarda-chuva fechado? Ele vai embora. Então, a forma dele é para que o ar, né, se descole dele. Agora você está entendendo. Tem uma experiência, né, para você saber, feita no laboratório, olha só, no laboratório, em que eu tenho um aerofólio, vou repetir a figura, e aqui eu tenho um cilindro com a mesma seção, o mesmo escoamento, U e U. Repara, o cilindro, ele bate aqui, ó, e descola. Ele bate aqui, ó, e descola. Aqui, né, na asa, ele faz assim, ó. Tanto que algumas asas de avião, eles colocam aqui atrás para succionar o ar, para ele colar na asa. Isso aí são milhares, não vou falar milhões que eu não sei, tá? Isso aqui evita gasto de combustível, só isso aqui, ó. Por isso que o perfil da asa é esse aqui não. Se você colocar no laboratório, né, a força daqui, vou chamar caso 1 e aqui o caso 2. Né? O caso 1, a força é 9 vezes, aqui ó, essa força aqui, né? É 9 vezes que a força no cilindro. 9 vezes menos aqui do que aqui. Você bota uma balança e mede. Porque esse corpo aqui é anti-aerodinâmico. Aqui, o efeito de descolamento. Você cria uma pressão aqui atrás muito baixa. Por isso que resiste. E você sente isso na prática. Aí o efeito da força viscosa, certo? Junto com as forças de inércia, etc, etc. Entendeu? Aí fica claro. Então, um corpo é mais aerodinâmico. O que é isso? Ele resiste menos, né, ao movimento no fluido, quanto maior atrito ele tiver, pô. Agora você entende. Então, olha só. Vou até mudar aqui, tá? É em escala, tá? Olha só. Então aqui, ó. Você tem. Aqui, ó. Você tem devido ao atrito. Aqui você tem um descolamento. Tá? Aqui, agora presta atenção aqui, ó. Aqui, tá? O que acontece? Você tem um atrito. Em compensação, o descolamento vem para cá, ó. Certo? Aqui é o atrito. Você pode até aumentar, não tem problema. Ó. Atrito. Aqui, ó, o meu descolamento. O que o corpo sente é a soma desses dois, ó. Então esse corpo aqui é mais aerodinâmico do que esse. Embora até o atrito fosse até maior. Então, o que dificulta o avanço, é o descolamento. É a depressão que fica na reta. Você chama de depressão, exatamente. É aquela depressão devido ao descolamento. Você quer ver uma coisa?
Seria resultante do Hein? posto de pressão para trás. Então você... Não, então, eu não estou... Repara, eu estou falando de uma forma... Quer ver? Na década de 80, eu dava aula, estava dando aula, e havia uma lei, projeto lei, não sei o que lá, que é o seguinte: se um carro dirigisse a mais que 80 km por hora, ele era multado. Qual era a razão? Economia de combustível. Era multado. Aí na sala de aula eu falava assim, tudo bem, o meu carro, ele vai a 70 com bagageiro. A queda de combustível era muito maior. Entendeu o que eu falei? Como o guarda não entende aerodinâmica, ele não ia me multar. Eu a 70 km, com bagageiro, né? Indo lá para o norte, nordeste, para o sul, né? O que eu vou gastar de combustível é muito mais que se meu carro estivesse a 90. E o cara ia multar, porque a lei é para economizar combustível. Antigamente, tá? Você tinha o carro, né? Você abria, né? Uma janelinha, certo? E repara, as pessoas que fumavam, né? Abria só a janelinha, por quê? Você tinha um escoamento aqui, né? Criava uma pressão menor, né? Então a fumaça de dentro ia para fora, né? Certo? Né? Então, a pessoa quebrando, abrindo aquela janelinha, ela gasta combustível demais. Por isso, já existe nos Estados Unidos, não na minha época, mas eu ouvi, né? Que os próprios caminhões que tem velocidade pequena, que eu estou falando 60 km por hora, eles já colocam, né, no teto, aqui, ó, um aerofólio. Na cabine, e aerofólio. Agora, preste atenção no negócio, uma coisa importante. Olha só. Quanto maior for a velocidade, maior a queda de pressão, né? Aumentando o P e tal. Aí você pensa no número de Reynolds, entendeu? Quer dizer, velocidade alta, número de Reynolds elevado, entendeu? Então o que você vai ter? Se você tiver um descolamento, vai ser um descolamento violento. Então você tem uma queda de pressão devido ao descolamento. Tanto que, se vocês verificarem uma bola de golfe, ela é toda cavada. Sabe por quê? Porque o vento, quando bater aqui, ó, a turbulência faz com que as partículas preguiçosas batem as com maior velocidade. Então o descolamento, se ela fosse lisa, o descolamento seria aqui. Ela é enrugada, o descolamento passa para cá. Ela vai com uma velocidade maior, devido à turbulência. Porque a turbulência é o seguinte, é um escoamento, eu passei 5 anos, né, medindo turbulência em laboratório. Então eu sei um pouquinho, né? Entendeu? Então a turbulência é mixing, é mistura. O ar ele faz... Tanto que tem um restaurante lá em Ipanema, né, que é o Sindicato do Chopp. Todos os garçons sabem que eles primeiro colocam o adoçante, para mim, depois do café. Por quê? Porque a queda do café mistura o adoçante. Você não precisa usar a colherinha. Eles não trazem colherinha para mim. Entendeu? Eu estava trabalhando na Promon, né, no túnel de vento trissônico, né, subsônico, sônico e supersônico, né, túnel de vento junto com uma firma americana, Sverdrup, né, do CTA. Né. Todas as moças lá que serviam café, né, acabou a colherinha. Acabou. Entendeu? Porque o mix, a turbulência. Vamos usar a matemática, tá? Nós vimos isso aqui, né? Que o V ponto nab aplicado em V, né, pode ser decomposto, né, nessa soma aqui, certo? Nós vamos abandonar as forças viscosas, né? E aqui meu regime permanente, né? Regime permanente, né? Certo? Então, eu fiquei, né, com essa parte aqui. Aí eu fiz a hipótese, né, do escoamento ser irrotacional. Aqui não.
aqui eu quero, né, que meu escoamento seja rotacional. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, né? Isso aqui, o K, né, é meu nabla Z, né? Vou passar ali para dentro, vai ficar menos ρg Z. Vou passar tudo para cá. Então vou ter, ó, nabla de V2 sobre 2, né? Não esqueça que eu estou multiplicando por ρ, tá? Então você vai colocar... Vou fazer o seguinte, vou buscar por ρ, tá? Então vou dividir tudo por ρ, pronto. De um lado e do outro. Esse ρ soma, mas aqui não. Então você é assim, ó, nabla de V2 sobre 2, atenção aqui, ó, mais P sobre ρ, né? Porque aqui eu dividi tudo por ρ. Como o ρ é constante, ele entra dentro do operador, né? Aqui, ó, menos 1 sobre ρ, nabla P, né? Vai ser menos nabla de P sobre ρ. Eu só posso fazer isso porque meu ρ é constante, né? Escoamento incompressível. Tá? Estou colocando sobre o operador nabla. Aqui o ρg também, eu posso passar para dentro do nabla Z, né? Menos nabla, né? De ρ, o ρ saiu, tá? Eu estou dividindo tudo por ρ, tá? Aqui vai ter meu G, né? GZ. Eu vou passar o menos rotacional para o outro lado. Igual a menos V vezes rotacional de V. Repara que eu de propósito, né? O rotacional eu escrevi assim. Isso aqui não é zero. Olha a matemática aí. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só. Eu vou definir o que é o chamado streamline, né? Streamline é linha de corrente no escoamento, tá? Então olha só, eu vou falar isso ainda, tá? Eu tenho dois pontos de vista. Ponto de vista euleriano e ponto de vista lagrangiano. O que é o ponto de vista euleriano? Eu espero a partícula do fluido num ponto P. Ele é fixo. Quando eu trabalho com volume de controle, né, eu estou no ponto de vista euleriano. Não interessa de onde o fluido vem, não interessa para onde o fluido vai. Eu analiso aqui nesse ponto. Tá? Já o lagrangiano não. Ele acompanha a partícula. Isso aqui é euleriano. Euleriano. Devido a Euler. Tá? O ponto P, né, ele é fixo. Certo? Então que eu estou analisando o local. Agora, no ponto de vista lagrangiano, eu acompanho a partícula. Por exemplo, ela sai daqui, ó, vai, eu acompanho, né? Que é muito usado, né, no estudo de poluição, né? A poluição, né, você acompanha a partícula, certo? Você não espera a partícula num ponto, né, para ver se ela dispersa, certo? Então isso aqui é o ponto de vista, né, lagrangiano. Aqui, ó, você tem teu vetor posição, ó, aqui, ó, R de T, tá? Isso aqui é o ponto de vista lagrangiano. Certo? Então aqui, né, a partícula móvel. Essa partícula também é móvel, né? Mas eu espero num ponto, tá? Não confunda isso. A partícula é móvel. Ela sai daqui, no instante está aqui. Aqui é o instante T1, aqui é o T2, aqui é o T3, certo? Aqui é meu R de T. Tá? Agora observa, o que é um streamline, né? Uma linha de corrente. Olha que interessante. Nós vamos dar matemática aqui também. Ó. A linha de corrente, olha só. Quando eu tenho o fluido se movendo, certo? Nós já vimos isso, tá? Aqui é meu vetor posição R, tá? Ponto de vista lagrangiano, tá? Aqui é meu R de T, né? Olha só, DR é sempre, atenção, tangente à curva, sempre, ó. DR nesse ponto, eu estou andando, a partícula está caminhando, certo? Tem meu vetor posição. Então, meu DR sobre DT, né? Ó,
dt é uma grandeza escalar, né? O tempo é escalar, a variação do tempo não pode ser vetor. Aqui é uma grandeza escalar, certo? Então, ela acompanha, né, o suporte de dr. Olha como é que é ingrato. Olha só, dr é uma variação de r tão pequena quanto eu queira. Não é assim? Que é diferencial? Como é que eu posso marcar aqui uma quantidade tão pequena quanto eu queira? Certo? Então eu coloco dr e sei que essa quantidade aqui, né, dr, né, essa variação do vetor posição, ele é tão pequeno quanto eu quero que eu não posso nem marcar. Mas eu marco sabendo disso. Tá? E ele nunca atinge o ponto, né? Certo? Então a diferencial, o limite, né? O limite é, né? A variável tende. Isso que é o. Né? Então dr sobre dt vai ser minha velocidade. Minha velocidade. Então minha velocidade ela é tangente à curva. Então eu vou apagar, vou escrever aqui, ó, olha só, no ponto de vista lagrangiano, eu tenho aqui minha linha de corrente, né? E aqui eu tenho a velocidade, ó, sempre tangente à curva, certo? Olha só, gente, olha só. Por exemplo, nesse ponto aqui, ó, eu tenho meu gradiente. Vou chamar isso aqui, ó, como eu chamei, né, de φ. Né? Aqui eu tenho meu Wφ. Aqui é meu vetor velocidade. Se eu achar o unitário do velocidade, o que é unitário? Ó? Até vou estender até a minha velocidade para cá, certo? Para mostrar o unitário. O que é o unitário? Ó, aqui está, né? Meu unitário é V. Aqui é meu ângulo θ. Aqui é meu ângulo θ. E aqui está meu Wφ, né? Nesses pontos aqui. Então eu tenho que dφ, né? Dφ vai ser igual, né, a Wφ escalar dr. Nós vimos isso já, certo? Repara, olha que interessante, Se eu tiver a minha velocidade aqui, né, eu tenho, né, dφ sobre dt, né? Então aqui é dr sobre dt, né? Aqui, ó, é minha velocidade v, né? Ó. Certo? Então repara só. O Wφ escalar é v, né? Então daqui, né, meu é v, né? Ó. Vai ser o v, né, sobre o tamanho de v. Certo? Que nós já sabemos, né, que é v sobre raiz quadrada de v escalar v. Já fizemos isso muitas vezes, tá? Aqui, certo? Isso aqui é meu EV. Então eu posso ter, né, no caso, o meu EV. Tá? Então a projeção sobre o suporte de V, né, vai ser esse unitário, que nós já vimos, né, já falamos e tal. Aí, tá? Que A escalar B, né, igual a AB cosseno θ, eu divido por B, né? A escalar é B, né? Certo? Vai ser A cosseno θ, que é a projeção do vetor A. Nós fizemos isso. Tá? Isso aqui é a projeção, né, sobre a direção de V. Projeção de quem? Tá? Projeção do Wφ, tá? Do Wφ sobre a direção de V. Nós vimos isso. Agora, olha só que interessante. Olha só. Suponha que eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar. Isso aqui são 3 parcelas, tá? Desculpa, aqui tem um mais aqui, tá? O Roger veio de lá, certo? Suponha que na Wφ
Vou copiar, né? Supõe aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Dar um espaço aqui, vou ter aqui o menos, né? Passou para cá com mais, né? Pelo amor de Deus, certo? Né? Eu tinha menos V rotacional de V, passou para o outro lado com mais. Então aqui eu tenho V vezes rotacional de V. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou multiplicar escalarmente pelo vetor EV. Vou multiplicar escalarmente pelo vetor EV. Certo? Né? Ninguém pode me impedir de fazer isso. E esse escoamento rotacional, que eu não coloquei zero aqui. Certo? Agora repara só. Vocês estão lembrados, né, quando uma propriedade, né, do produto vetorial, até usei até a letra, o vetor A, né? Ó, A, escalar A, vezes B, é zero. Né? Quando o A repete aqui, ou o B, eu tenho exatamente esse caso aqui, ó. Repara, o EV, ele tem o mesmo suporte de V. Tá claro? Né? Eu tenho o mesmo suporte de V. Aqui, ó. O EV, tá vendo aqui, ó? É o mesmo suporte de V. Então é como se eu tivesse um vetor vezes o vetor na mesma direção. Então isso aqui vai ser igual a zero. Então no escoamento rotacional, né, e aqui vai ser a projeção, né, no caso, né, do Nabla-Phi sobre o EV. Tá claro? Então, olha que interessante aqui. Olha que interessante. Nessa linha de... Aqui eu vou colocar linha de corrente. Linha de corrente. Em inglês, né? É stream line. Olha que interessante. Isso aqui, né, o Nabla-Phi, né, ele se comporta, né, o Φ constante. Olha só, isso aqui vai ser zero, né? Isso aqui sendo zero, olha só, gente, olha só. O vetor Nabla-Phi, ele é perpendicular ao vetor EV, né? Ou ao vetor V. Então, se isso aqui é uma linha de corrente, esse Nabla-Phi, ó, ele é perpendicular à linha de corrente. Aqui, por exemplo, ó, ele é perpendicular, ó, à linha de corrente, tá? Entendeu? Ó, aqui, ó, supõe esse ponto aqui, ele é perpendicular à linha de corrente. Aqui eu tenho meu EV aqui, tá? Ele é tangente à curva. Então, o que acontece? Ele sendo perpendicular à linha de corrente, né? A projeção dele, né, sobre EV, né, ou sobre V, né, certo? Ela é zero, porque ela é perpendicular. Nós vimos, né, por aqui, ó. Isso aqui é uma propriedade, né? Propriedade. Nós falamos isso do produto misto. Nós fizemos A aqui, ó, A escalar A, né? Aí depois eu peguei o B, coloquei aqui, deu zero, tá certo? Então, tá bom? Então, como é igual a zero, né? Meu φ igual a constante. Pronto. Quem é meu φ? Né? Meu φ é V ao quadrado sobre 2 mais P sobre ρ mais GZ igual a constante. Esse aqui, ó, ele é constante, né? Nesse caso, ao longo de uma linha de corrente. Tá? Enquanto que no caso anterior, né, no escoamento irrotacional, né, ele foi zero, certo? Ele é válido em qualquer ponto do escoamento. Entenderam a diferença? Aqui, né, por ser rotacional, eu restringo, né, ele é constante ao longo de uma linha de corrente. O que é linha de corrente? Né? Ó, linha de corrente é o lugar geométrico dos pontos
dos pontos em um escoamento no qual velocidade V é tangente. Tangente à curva, né? A tal linha de corrente, essa curva aqui. Tá bem claro? Tá bem claro? Você vai acrescentar. Repara como a matemática ajuda na nossa física. Tá?